utilizado para fabricar um cubo, ok? Então, você imagine aí que isso aqui seja uma caixa de sapato, por exemplo. Então, para fazer essa caixa de sapato, foi necessário usar papelão, dobrar, fazer as dobras e tal, até fechar e fazer esta caixa. Então, qual é a quantidade de papel que foi utilizada? Então, esta quantidade de papel corresponde à área superficial deste paralelepípedo. Como eu falei, tudo que eu disser do paralelepípedo, eu posso dizer para o cubo, porque o cubo é um paralelepípedo com as arestas de mesma medida. Então, na nossa aula, hoje, agora já, nós iremos aprender como determinar a área superficial de um paralelepípedo. A gente vai primeiro trabalhar a ideia, ver a maneira que a gente usa para resolver usando a ideia, e depois a gente vai usar uma fórmulazinha, porque acaba que uma fórmula pode ajudar a fazer esse cálculo mais ligeiramente. Tá? Então, eu começo com um exemplo. Eu estou aqui apresentando para vocês este paralelepípedo, tá? E estou pedindo para que a gente calcule a área superficial. Aqui, professor, você está usando a palavra prisma, é verdade, porque o paralelepípedo, na verdade, é um tipo de prisma. É porque nós não vamos estudar todos os prismas, apenas este. Muito bem, então, de novo, vamos imaginar como se isto aqui fosse uma caixa de papel que tem 3 centímetros aqui no comprimento, 2 centímetros na largura e 6 centímetros na altura. Então, eu quero saber a quantidade de papel utilizada para produzir esta caixa, produzir esta figura. Tá? Como a gente faz isso? Tá? Eu digo como a gente faz, porque é a maneira que a gente faz sem ter que decorar nenhuma fórmula. Apenas lembrando como é calcular a área de um retângulo, que eu já expliquei isso anteriormente, em outra aula. É, se a gente pegar esta caixa, tá? Se a gente pegar esta caixa, ela e abrir, planificar, ela vai ter este formato aqui, tá? Vai ter este formato aqui, tá? Eu estou só repetindo aqui as medidas, mas dê uma olhadinha daqui para cá, olhe daqui para cá e veja, faça a associação, tá? Eu tenho aqui, ó, os 3 centímetros, eu tenho a base que mede 3 por 2, 3 por 2, tá aqui, ó, 3 por 2, a altura que mede 6, então todas as alturas aqui mede 6, tá? Enfim, quando a gente desmembra, quando a gente abre esta caixa se transforma em vários retângulos. Fica aqui, esses dois retângulos aqui da base, ó, um, dois, que mede 3 por 2 centímetros. E aqui na lateral ficou um, dois, três e quatro. Quatro retângulos. Então, no total, eu tenho 6 retângulos aqui. Então, calcular a área superficial desta figura nada mais é do que calcular a área destes retângulos e somar. Ora, mas calcular a área de retângulo a gente já sabe, a gente já aprendeu lá em junho ainda. Calcular a área de um retângulo é só pegar a base e multiplicar pela altura. Então, são 6 retângulos, eu calculo a área de cada um deles e depois eu somo tudo. E aí eu obtenho a área superficial da figura. Então, vamos fazer isso. Eu vou ter aqui AB para indicar a área da base. Veja, a minha base aqui, ela mede 3 por 2, ela é um retângulo. A base é a parte que apoia o sólido. Esta base é um retângulo, está aqui, que mede 3 por 2. Como é que eu vou calcular a área deste retângulo? É só pegar 3 vezes 2. 3 vezes 2. E multiplico por 2. Por que eu multiplico por 2? Porque lá em cima, na base superior, eu tenho um retângulo exatamente igual a este aqui. Para não ter que fazer esse cálculo separado, então eu pego 3 vezes 2
que é a área desta base, e multiplico por 2 para já incluir esta área aqui. Fazendo esta multiplicação, eu encontro o valor de 12 centímetros quadrados. Então, eu já calculei a área das bases aqui, dos dois retângulos que compõem as bases. Falta, então, a lateral. Falta calcular a área destes retângulos laterais. Então, eu vou ter que a área lateral, vamos lá, eu posso começar por aqui, ó. Este retângulo aqui vai ser 3 vezes 6, que é a altura. Olhe para cá, veja desse lado aqui. 3 aqui, para este retângulo aqui, ó, que o mouse está apontando dentro. Eu tenho 3 vezes a altura, que é 6. 3 vezes 6. Porém, este retângulo aqui, ele vai se repetir bem aqui. Olhe para o mouse, por favor. Que vai ser 3 vezes 6 também. Então, para não ter que fazer essa conta duas vezes, eu só digo que é 3 vezes 6 vezes 2. Ou seja, é 3 vezes 6, mas isso repete aqui e aqui. Então, vezes 2. Mas, qual é o outro retângulo que eu tenho aqui? Eu tenho este aqui, ó, que mede 2 por 6. 2 por 6. Então, 2 vezes 6. Mais este retângulo, 2 por 6, ele se repete bem aqui também, ó. 2 por 6. Por isso, eu multiplico por 2. Aí, nós teremos 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. 2 vezes 6 é 12, vezes 2 é 24. Somando isto, 36 mais 24 vai dar 60 centímetros quadrados. Ou seja, esses retângulos laterais aqui, que corresponde à lateral da minha figura, tem uma área de 60 centímetros quadrados. Portanto, agora eu finalizo e calculo a área total deste paralelepípedo. Qual vai ser a área total? Vai ser a área das duas bases, que é 12, eu já havia calculado aqui, ó, 12, mais a área dos retângulos laterais, que juntas somam 60 centímetros quadrados. Faz-se a soma e a gente encontra que a área total desta figura equivale a 72 centímetros quadrados. Então, esta é a maneira de você calcular a área apenas sabendo como calcular a área de um retângulo. Ou seja, você olha para a figura, vê quantos retângulos aparecem. No nosso caso, sempre será 6, porque a quantidade de retângulos que formam um paralelepípedo é sempre 6. Isso não muda. E aí você calcula separadamente a área de cada um desses retângulos e no final soma tudo. Então, essa é a maneira prática, sem decorar a fórmula, que você tem para determinar a área superficial de um paralelepípedo. Tá? Agora, eu sei que muitas vezes a gente prefere trabalhar com a fórmulazinha matemática, né? Para poder fazer a coisa mais rápida, sem muita demora. Então, eu vou aqui rapidamente com vocês demonstrar como calcular a área de um paralelepípedo usando uma equação matemática de maneira rápida. Fica assim, ó. Como eu já falei, usando o mesmo raciocínio anterior, como é a área desta figura? Eu vou pegar a área dos retângulos e somar, não é isso? Então, vamos lá. Nesta figura, eu tenho um retângulo aqui embaixo. Aqui, ó. Olha aqui para o retângulo aqui de baixo. Eu estou dizendo que tem um comprimento A e uma largura B. Como eu calculo a área deste retângulo aqui embaixo? Multiplicando A vezes B. Está aqui, A vezes B. Então, eu multipliquei A vezes B. Mas aí eu lembro que este retângulo ele vai repetir aqui em cima. Então, eu multiplico isso por 2. Eu pego A vezes B, que vai dar a área dessa parte de baixo, e multiplico por 2 para incluir a parte de cima, que é exatamente igual à de baixo. Ok? Mas, qual é o outro retângulo que eu tenho aqui? Eu tenho o retângulo que mede A e a altura mede C, que seria esse retângulo aqui, ó, essa parte aqui da frente. Como eu calcular a desse retângulo? A base A vezes a altura C.
A vezes C. Mas aí eu observo que atrás, a parte de trás dessa figura é um retângulo igualzinho a esse. Então, a gente multiplica por 2 para já obter as duas áreas, a da frente e a de trás. Qual é o outro retângulo que eu tenho? Este aqui, do lado direito, que mede B vezes C. Né? B vezes C. B vezes C. Porém, do lado esquerdo da figura, eu tenho um retângulo igualzinho a esse. Então, multiplica-se por 2. Simplificando, eu vou ter A vezes B vezes 2, eu vou ter 2AB, mais 2 vezes A vezes C, 2AC. E aqui, 2 vezes B vezes C, 2BC. Este 2 é um termo comum, então a gente coloca em evidência, multiplicando pelo que sobrou. Sobrou quem? AB, AC, BC. Então, a gente chega nessa equação, que é a equação para você calcular a área superficial de um paralelepípedo de maneira breve, de maneira rápida, tá? Fica assim, a área é igual a 2 vezes, sempre vai ter esse 2, 2 vezes quem? Abre parênteses, 2 vezes A vezes B, mais o A vezes o C, mais o B vezes o C. Ou seja, fica 2 vezes, aí você multiplica todo mundo por todo mundo. Você multiplica o A pelo B, o A pelo C e o B pelo C aqui dentro. Então, com esta equação, você calcula essa área de maneira breve. Tá? E se for um cubo? Né? Porque, como eu falei no início da aula, o cubo também é um paralelepípedo. Então, eu posso usar essa mesma forma? Posso usar essa mesma forma para calcular a área de um cubo? Sim, pode e deve. Porém, lembre-se que no cubo, todas as arestas são iguais, têm a mesma medida. Portanto, a área do cubo fica a mesma forma da área do paralelepípedo, porém, lá eu não tenho B e nem C, lá todo mundo é A. Então, você trocando fica 2 vezes A, mas quem é B? O B também é A. Quem é o C? Também é A. Quem é B e C? O B e C é A, porque lá tudo é igual. Então, eu vou ter 2 vezes, o A vezes o A dá ao quadrado, o A vezes o A dá ao quadrado e o A vezes A dá ao quadrado. Então, eu vou ter 2 vezes, 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Multiplicando 3 por 2, ou 2 por 3, vai ter 6A ao quadrado. Ou seja, quando o meu paralelepípedo ele é um cubo, a fórmula para calcular é a mesma do paralelepípedo. Porém, como todas as arestas são iguais, a fórmula fica mais simplificada. Ou seja, a fórmula para a área de um cubo será 6 vezes A ao quadrado. Por um motivo muito simples, pessoal. Vamos lá raciocinar isso aqui de outro jeito. Quantos quadrados eu tenho aqui nesse cubo? Você vai responder 6. Exatamente. Tem 6 quadrados formando esse cubo. Quanto mede a área de um quadrado desse aqui? A área de um quadrado é o lado vezes o lado, ou seja, é A vezes A. A vezes A é A ao quadrado. Ou seja, a área de um quadrado aqui é A elevado ao quadrado. Mas quantos quadrados eu tenho? 6. Então, multiplica por 6. Então, a fórmula diz exatamente o que está disposto na figura. Então, esta aqui em cima é a forma para calcular a área de um paralelepípedo e, portanto, é a forma para calcular a área de um cubo. Porém, no cubo, como B e C também é A, então a fórmula fica mais simplificada para a gente utilizar. Espero que vocês tenham acompanhado. Eu vou repetir. Esta fórmula, ou estas fórmulas, elas são para ajudar você a fazer mais rápido. Ah, professor, eu me esqueci da fórmula. Eu estou aqui para resolver um problema e eu me esqueci da fórmula. Tem algum problema? Você vai deixar de fazer a questão porque não sabe a fórmula? Não, você não vai. Porque você precisa compreender a ideia de que calcular a área de um cubo ou de um paralelepípedo, que é a mesma coisa, basta você separar os retângulos que formam esta figura, calcular a área de cada um desses retângulos, né, usando a formulazinha base vezes altura, e depois soma. Você vai obter a mesma resposta do mesmo jeito. Ok? Muito bem, então agora eu vou resolver a mesma questão
só que usando fórmula. Certo? Calcular a área superficial do paralelepípedo abaixo. É o mesmo exemplo 1 que eu resolvi agora há pouco com vocês. Calculando separadamente cada área de cada retângulo. Agora a gente vai usar a fórmula para ver como é mais rápido. Como é a fórmula para calcular a área? Está aqui. Então a área vai ficar 2 vezes. Vamos lá, as medidas. Quem são as medidas? 3 vezes 2. 3 vezes 2, mais 3 vezes 6, mais 2 vezes 6. Então, nós teremos 2 vezes, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 6 é 18, 2 vezes 6 é 12. Então, a área vai ficar 2 vezes, esta soma aqui vai dar 36. 6 mais 18 mais 12. 2 vezes 12, aliás, 2 vezes 36, 72 é o mesmo resultado que a gente obteve. Tá? Calcular a área superficial do cubo. Bom, o cubo, como já dito várias vezes nesta mesma aula, o cubo é um paralelepípedo. Qual é a fórmula para calcular a área do cubo? Acabamos de demonstrá-la nos slides anteriores. A área de um cubo é 6 vezes o valor do lado dele ao quadrado. No caso, o meu cubo, o lado dele, não é lado, que a gente chama aresta, na verdade, é o termo mais correto. A aresta do cubo mede 2 centímetros, então basta você substituir. A área desse cubo será 6 vezes 2 ao quadrado, que vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado é 4, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados é a área superficial deste cubo, utilizando a equação. Só para reforçar, professor, eu me esqueci da fórmula, fui calcular a área do cubo, me esqueci. E agora? O que eu faço? Bom, você olha, quantos quadrados tem aqui? Tem 6 quadrados, beleza. Como é que eu calculo a área de um quadrado desse aqui? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. Ou seja, é 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Beleza. Bom, mas você me disse que tem 6 quadrados aqui. Se tem 6 quadrados e a área de um deles é 4, então a área total é 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? 24. Nenhum problema. Tá? Ok. Então, a explicação é esta. Deixa eu voltar para cá para a trama. Minhas queridas alunas, vocês compreenderam a explicação? Tá tudo beleza? Me acompanharam no raciocínio? Eu gostaria de ouvi-las, de ouvir o que vocês têm a dizer. Se tiver alguma dúvida, a gente, por acaso tiver alguma dúvida, a gente refaz, explica novamente. Tá? Então, sou todo ouvidos para vocês. Bom dia, professor. Depois você manda o slide no grupo, por favor. Certo, Miriam, mandarei. Mas, assim, em relação a Maísa, deixa eu ver aqui no chat aqui. A Jéssica disse que não tem nenhuma dúvida. Que bom, Jéssica. Miriam, ficou alguma dúvida? Você acompanhou direitinho? Não, professor, você explicou bem. Eu consegui pegar. Beleza. Bom, então, como eu falei para vocês no início, a aula está sendo gravada. Então, eu vou mandar tanto o vídeo, a videoaula, aí vocês não precisaram assistir, porque já assistiram, mas mandarei o slide também, que aí fica mais prático para que vocês possam tirar alguma dúvida, não é?